Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal Anatomia com o professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre a faringe. É uma videoaula atualizada do sistema respiratório que eu estou iniciando nesse projeto novo para atualizar as minhas aulas lá do meu canal. Então, na aula passada, que eu falei sobre o nariz e cavidade nasal, eu falei que eu já tenho essa videoaula na playlist de sistema respiratório. Porém, estou fazendo videoaulas atualizadas e separadas. Então, a aula passada foi de nariz e cavidade nasal. Hoje será sobre a faringe. E nessa videoaula eu vou passar para vocês tudo sobre a faringe. O que ela é, qual a localização, quais as suas partes, aonde ela começa, aonde ela termina, os seus músculos, tanto da camada externa quanto da camada interna. Vamos falar também sobre a vascularização, inervação, tudo relacionado à faringe. Então espero que vocês gostem, espero que vocês entendam e aprendam sobre esse conteúdo. E não deixem, pessoal, de me seguir lá no meu canal. Curtam e compartilhem esse vídeo, porque daí você compartilhando e curtindo esse vídeo, ele vai ser direcionado para mais outras pessoas que precisam dessas videoaulas. Ok, pessoal? Então, sem mais delongas, após a vinheta, iniciamos a aula de faringe. Muito bem, pessoal. Então, iniciando essa videoaula sobre a faringe, a primeira coisa que nós temos que entender é que a faringe, ela é um órgão que ela pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Por que isso? Quando nós analisamos, então, toda a extensão da faringe, desde aqui do início, então ela tem um início aqui na base do crânio, inferiormente ao corpo do osso esfenoide, e ela desce, ela passa e vai até na parte posterior da laringe, aonde depois ela vai terminar e vai continuar ali a parte do esôfago. E olha que interessante, a faringe ela se comunica com a cavidade nasal, onde ela recebe esse ar da cavidade nasal. Ela se comunica também com a cavidade bucal, com a cavidade oral, da onde ela recebe o alimento. Então, por isso que a faringe ela é pertencente tanto ao sistema respiratório quanto também ao sistema digestório. Tudo bem? Então, eu já falei para vocês que ela tem início, ela começa aqui na base do crânio e ela vai descendo e vai terminar onde? Ela vai terminar na parte posterior, ali no final da cartilagem cricoide. Então, aonde termina a cartilagem cricoide, posteriormente é onde termina a faringe, tá certo? Dessa maneira, o que vai acontecer? A faringe vai apresentar três partes. A primeira parte da faringe, que é a parte mais superior, ela é chamada de nasofaringe. Por quê? Ela se comunica com a cavidade nasal. Então, é a primeira parte da faringe que vai receber o ar, por isso chamada nasofaringe. A segunda parte da faringe é chamada orofaringe, que é a parte da faringe que se comunica com a cavidade bucal, recebendo então o alimento. E a terceira e última parte da faringe é chamada laringofaringe, que é a parte da faringe que se comunica com a laringe anteriormente. Tá? Então, nessa parte, o ar que entrou pela cavidade nasal e que também entra pela cavidade bucal, sai da faringe agora e entra na laringe, que é esse órgão anterior no pescoço, ok? A partir disso, então, agora, a gente vai analisar o quê? Todas as estruturas que a gente tem em cada parte da faringe. Então, vamos começar pela nasofaringe, aquela parte mais superior, depois vamos para a parte da orofaringe e, por final, vamos para a laringofaringe. Tudo bem? Pessoal, então olha só, quando nós analisamos a primeira parte da faringe, que é a nasofaringe, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: qual que é a comunicação dessa parte? Com quem que ela se comunica? Então a faringe ela vai se comunicar anteriormente com a cavidade nasal.
através de uma abertura que existe, que é chamada coana. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós sabemos, né, como nós já vimos na aula passada, a cavidade nasal ela é uma única grande cavidade separada no meio pelo septo nasal. Então, ela vai apresentar duas aberturas posteriores, que são as coanas, a coana direita e esquerda. Nessas coanas é por onde o ar sai da cavidade nasal e entra na nasofaringe, nessa primeira parte da faringe, ok? Quando nós analisamos também a nasofaringe, a gente tem que analisar os limites, né? Então, somente dessa parte, aonde que ela começa? Olha só, ela vai ter início, então, na base do crânio, né? O limite superior da nasofaringe é aonde? Na base do crânio. E o limite inferior, aonde que vai ser? Ela vai ser especificamente aqui na úvula, que é essa dilatação do palato mole. Então, toda essa parte, essa primeira parte é a nasofaringe. O limite superior, base do crânio, e limite inferior, né? Aqui nós temos a úvula do palato mole. E automaticamente nós temos o que? As relações. A relação posterior, pessoal, para vocês entenderem, a nasofaringe ela está relacionada posteriormente com a coluna vertebral. Se nós analisarmos essa imagem, olha o que vai acontecer. Aqui nós temos a nasofaringe. Posteriormente à nasofaringe, ela vai se relacionar com uma parte ali da porção basilar do occipital, vai se relacionar com a primeira vértebra cervical, que é o atlas, e ainda vai pegar aqui uma parte, né, da segunda vértebra cervical, que é o axis. Então, a relação posterior da nasofaringe é com a coluna vertebral, então relacionando-se com a C1 e a C2, que é o atlas e o axis, e também com a base, com a porção basilar do occipital, tá certo? Anteriormente, ela se relaciona com quem? Com a cavidade nasal, que é, né, da onde ela recebe esse ar, e também se relaciona com o palato mole, né, que é com a úvula aqui anteriormente. Tudo bem? Muito bem. E o que vai acontecer? Essa nasofaringe ela vai ter algumas estruturas. Algumas estruturas, uma das estruturas é um nódulo linfático, que vai ficar na sua parte mais superior e posterior, que é a tonsila faríngea, conhecida comumente como adenoide. Tá? Conhecida comumente como adenoide. Então, é essa estrutura aqui, ó, mais superior e também posterior. Tá? Tanto que quando a gente analisa as bibliografias, eles dizem comumente que essa tonsila faríngea está na parede posterior da nasofaringe. Mas, na verdade, é na parede supero-posterior, né? Porque ela pega tanto uma parte mais superior quanto também a parte posterior, né, da nasofaringe. Certo? Então, essa tonsila faríngea ela é um nódulo linfático, tá? Pertencente, então, ao sistema linfático. Serve para quê? Para defesa imunológica, ok? Muito bem. Abaixo, então, dessa tonsila faríngea, a nasofaringe ela vai apresentar uma abertura, tá? Que é denominada de ósteo faríngeo da tuba auditiva. Esse ósteo faríngeo da tuba auditiva, ele é uma abertura que comunica a nasofaringe com o ouvido médio, tá? Através de uma tuba que é chamada tuba auditiva. Então, aqui nós temos o ósteo, o ar vai entrar nesse ósteo, vai percorrer a tuba auditiva e vai chegar lá no ouvido médio. Para que serve esse ósteo faríngeo da tuba auditiva? Na verdade, o que acontece é o seguinte, quando nós deglutimos, por exemplo, nós engolimos um alimento, aqui o palato mole, a úvula, ela sobe, ela tranca aqui, né, a nasofaringe para que nenhum alimento retorne pela cavidade nasal. Mas automaticamente o que vai acontecer? Quando nós engolimos, nós não respiramos. E esse ar que fica acumulado aqui na cavidade nasal e na nasofaringe, ele vai ter que sair para algum lugar. Como ele não consegue descer e não consegue também, a gente não consegue soltar o ar enquanto a gente está deglutindo, engolindo, esse ar ele vai entrar aqui nesse ósteo, ele vai percorrer a tuba auditiva, ele vai chegar lá no ouvido médio e ele vai servir para quê? Ele vai servir para empurrar
a membrana timpânica para fora, tá? Isso serve para quê? Para fazer igualar as pressões, tá? Em relação à membrana timpânica. Então ela iguala as pressões tanto da pressão externa, né, a atmosférica, quanto dessa pressão interna. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente está andando de avião ou descendo, né, para o litoral, por exemplo, o ouvido ele vai ficando trancado. Por quê? Porque a pressão vai aumentando e vai empurrando a membrana timpânica para dentro. Então, quando a gente engole, né, a gente faz a deglutição, automaticamente esse ar entra nesse ósseo, vai lá no ouvido médio, empurra a membrana para fora e iguala a pressão ali. Tá? Isso é um mecanismo de defesa e de proteção para a membrana timpânica, para que essa membrana timpânica ela não se lesione. Tá ok? Muito bem. Logo posterior a esse ósseo da tuba auditiva, nós vamos ter uma elevação que é feita, que é provocada, né, por uma elevação da cartilagem dessa tuba auditiva, que é essa elevação, então a gente chama de toro da tuba auditiva. Então o toro da tuba auditiva é uma elevação deixada pela cartilagem da tuba auditiva e ela fica logo posterior aqui ao ósseo. Ok? Então nós temos o ósseo e logo posterior nós temos o toro. O que vai acontecer? Posteriormente ao toro, nós vamos ter um recesso. Então, se a gente analisar entre o toro da tuba auditiva e a tonsila faríngea, nós vamos ter uma depressão, que é denominado de recesso faríngeo, tá certo? Então, é uma depressão que existe ali entre o toro e a tonsila. E olha que interessante, nós vamos ter aqui uma prega que ela vem desde lá do toro da tuba auditiva em direção à faringe, tá? Que é chamada prega salpingofaríngea. Essa prega salpingofaríngea é uma túnica de mucosa que está revestindo internamente um músculo do mesmo nome. Tá? Então existe um músculo que ele se prende aqui na cartilagem da tuba auditiva e na faringe, certo? Que é um músculo salpingofaríngeo. Só que esse músculo não pode ficar exposto, ele vai ter que ficar revestido pela mucosa, tá? E quando ele é revestido pela mucosa, ele é denominado então de prega salpingofaríngea. Para que serve essa prega? Ou mais precisamente, para que serve esse músculo? No momento da deglutição, quando nós engolimos o alimento, esse músculo salpingofaríngeo, ele se contrai, ele desce e ele abre o ósseo, permitindo uma maior entrada de ar aqui nessa tuba auditiva, justamente para ir lá no ouvido médio e empurrar a membrana timpânica para fora, tá? Igualando ali essa pressão da membrana timpânica, tá certo? Então, as estruturas que nós temos em relação à nasofaringe são essas, tá? A tonsila faríngea, que é o nódulo linfático, o ósseo da tuba auditiva, que é uma abertura da tuba auditiva. Posteriormente ao ósseo da tuba auditiva, nós temos o toro da tuba auditiva, tá? Mais posteriormente, nós vamos ter o quê? Uma depressão, que é o recesso faríngeo. E inferiormente ao toro da tuba auditiva, em direção à faringe, nós temos a prega salpingofaríngea. Tudo bem? Então, sobre a nasofaringe, era isso que eu tinha que passar para vocês. Agora nós vamos para onde? Nós vamos para a segunda parte, né? É a parte do meio, que é denominada de orofaringe, ok? Então, essa orofaringe, qual que é a comunicação, então, anterior da orofaringe? É com a cavidade bucal, tá? A cavidade oral, certo? Então, através dessa cavidade oral é onde a faringe vai receber o alimento, ok? Através de uma abertura posterior, né, que nós temos aqui, chamada de istmo das fauces. Muito bem. Qual que é o limite dessa parte? Então, olha só, o limite superior da orofaringe, ela vai ser exatamente aonde? Aqui na úvula do palato mole, tá? Porque o que acontece? Se a gente, observando a nasofaringe, termina onde? Na úvula do palato mole.
Então, nessa úvula do palato mole, termina a nasofaringe e começa a oro, ok? E o limite inferior da orofaringe vai ser a nível aqui, ó, da cartilagem epiglote, ok? Bem o ápice aqui da cartilagem epiglote. Então, toda essa parte nós temos aqui a orofaringe. Em relação à sua relação posterior, né, com quem que ela vai se relacionar posteriormente? Quando nós voltamos então aqui nessa imagem, nós vemos que a orofaringe ela vai se relacionar posteriormente com a coluna vertebral e ela vai estar correspondendo ali ao corpo vertebral, tanto da segunda vértebra cervical, que é o áxis, como também da terceira vértebra cervical. Ok? Então ela se relaciona posteriormente com os corpos vertebrais de C2 e C3. Tudo bem? E quando nós analisamos então as estruturas que nós temos nessa orofaringe, nós vamos ter algumas estruturas bem importantes aqui, tá? O que vai acontecer? A primeira estrutura que nós vamos ter aqui é uma depressão que ela vai ficar entre duas elevações. Essa depressão é chamada fossa tonsilar. E nessa fossa tonsilar vai estar alojada um nódulo linfático que é a tonsila palatina, conhecida comumente, vulgarmente, como amígdala, ok? Então, essa fossa tonsilar, desculpem, ela fica entre duas estruturas, ok? Duas elevações, onde vai alojar a tonsila palatina. Essas elevações que nós temos, tanto anterior quanto posterior à fossa tonsilar, nós chamamos de arcos. Tá? O arco anterior, a elevação anterior, nós chamamos de arco pálato glosso. E a elevação posterior, nós chamamos de arco pálato faríngeo. Ok? Arco pálato glosso é o anterior. O arco pálato faríngeo é o posterior. Tá ok? Arco pálato faríngeo. O que vai acontecer? Esses arcos, eles são mais ou menos parecidos com aquela prega salpingo-faríngea. Tá? Então, aqui dentro nós vamos ter um músculo, né? O músculo pálato glosso, que é um músculo que se prende lá no pálato mole e na língua. E posteriormente nós vamos ter um músculo pálato faríngeo, que se prende no pálato mole e na faringe. Só que esses músculos, como na prega salpingo-faríngea, têm que ser revestidos pela mucosa. Então, esses dois músculos, quando revestidos pela mucosa, nós chamamos então de arco agora. Tá? O anterior é o arco pálato glosso e o posterior é o arco pálato faríngeo. Tá certo? Além disso, vai apresentar a tonsila lingual. Tá? Essa tonsila lingual, ela pertence ali à língua, né? Ela está na língua, mas como ela também é um nódulo linfático pertencente a essa região da orofaringe, então ela é denominada como uma estrutura pertencente à orofaringe, tá certo? Mas, porém, o que acontece? Ela está localizada na raiz da língua, beleza? E bem assim conectada, né? Bem encostada, próxima ali dessa orofaringe, tá ok? Então, em relação à orofaringe, são essas estruturas, tá? O arco pálato-glosso anterior, o arco pálato-faríngeo posterior. Entre os dois existe a fossa tonsilar, aonde vai estar alojada a tonsila palatina, e nós vamos ter também aqui a tonsila lingual. Tudo bem? E agora nós vamos então para a laringofaringe, que é a terceira e última parte dela, a parte mais inferior. A laringofaringe é essa parte aqui, ó, que se relaciona se relaciona anteriormente com a laringe, tá certo? Então aqui nessa imagem nós estamos observando numa vista posterior a faringe aberta, tá, cortada, e aqui nós conseguimos observar as paredes da faringe, tá certo? E aqui anteriormente nós temos a laringe. Então qual que é a comunicação anterior da laringofaringe?
é com a laringe, tá certo? Através de uma abertura, que é a abertura da laringe, chamada ádito da laringe, ok? Os limites da laringofaringe são o limite superior, ápice da cartilagem epiglote, né? Que é justamente aonde terminou a orofaringe, é onde vai começar a laringofaringe. Então, o limite superior é o ápice da cartilagem epiglote e o limite inferior é aonde? É ao nível posterior da margem final, da margem inferior da cartilagem cricoide. Então, aonde termina a cartilagem cricoide é onde termina também a laringofaringe, tá? Posteriormente. A relação posterior. Então, posteriormente, a laringofaringe ela se relaciona com os corpos vertebrais de C4, C5 e C6, tá certo? Então, posteriormente, nós vamos ter esses corpos vertebrais aí. E o que nós vamos ter de estruturas aqui na laringofaringe? Nós observamos nas paredes laterais, e um pouco mais para o anterior da faringe, entre a faringe e a laringe existe uma depressão, que é chamada recesso piriforme, tá? Então aqui, ó, nós temos o recesso piriforme esquerdo e o recesso piriforme direito. Então o recesso piriforme, ele, na verdade, ele é uma depressão, tá? Existente entre a parede interna da faringe, né, a parede lateral interna da faringe, com a laringe. E esse recesso piriforme, ele fica separado do ádito da laringe por uma prega chamada prega ariepiglótica. Essa prega nós vamos trabalhar melhor na próxima videoaula, onde nós vamos trabalhar sobre a laringe, tá ok? Então, existe uma prega, tá? Chamada ariepiglótica, que ela sai lá da cartilagem abitenoide e vai até a cartilagem epiglote, e essa prega, então, ela separa. No lado externo, nós temos, então, o recesso piriforme, e do lado interno, nós vamos ter aqui a abertura, que é o ádito, e já iniciando a primeira parte da laringe. E esse recesso piriforme, ele apresenta algumas estruturas nervosas dentro na sua túnica ali, tá? Então, nós vamos ter na túnica desse recesso piriforme os nervos laríngeo interno e recorrente. E o que acontece? Esses nervos, eles podem ser lesados caso algum alimento, algum resíduo, tá, fique alojado nesse recesso piriforme e comece, né, a causar aí um processo inflamatório, infeccioso, e pode sim, vai lesionar a mucosa e pode afetar esses nervos aí, laríngeos interno e o recorrente, tá ok? E outra coisa também importante é que esse recesso piriforme, ele em algumas situações, por exemplo, como no caso de uma sonda orotraqueal, tá? Ou nasogástrica, por exemplo, o que vai acontecer? Ela pode enroscar aqui a sonda, tá? Ela pode dar uma leve enroscada aqui, principalmente, né, na orotraqueal, porque a orotraqueal ela vem pela boca aqui, né? E ela tem que entrar aqui na laringe para depois continuar na traqueia e tal. E às vezes ela pode enroscar nesse recesso piriforme, tá? E aí as técnicas de introdução de sondas, né? Depois cada aluno de cada área vai aprender, né? Retorna um pouco, tal, eleva, inclina a cabeça, tal, para que daí essa sonda consiga então entrar, tá? Então, só mostrando aí a importância desse recesso piriforme, tanto na lesão de possíveis nervos, né, por alguma substância que fique aqui, e tanto também pela passagem de sondas aí, tá certo? Quando nós falamos então dos músculos da faringe, nós observamos que a faringe ela é formada por duas camadas de músculos. Nós temos uma camada externa e uma camada interna, ok? A camada externa ela vai ser formada por 3 músculos básicos, que são chamados de músculos constritores, tá, da laringe.
E o próprio nome do músculo já diz o que ele vai fazer. Ele vai fazer o quê? Uma contração, tá? Ele vai contrair a faringe, fazendo com que a faringe ela seja apertada, vamos dizer assim, tá ok? Esses músculos são o constritor superior, constritor médio e constritor inferior. Tá? Então aqui, observando uma imagem numa vista posterior, do lado direito foi aberta a faringe, do lado esquerdo ainda nós estamos vendo a parede posterior da faringe. Tá? Nós vamos ter aqui superiormente o constritor superior, o constritor médio e o constritor inferior. Tá ok? E depois nós vamos ter o da camada interna, tá? Mas vamos analisar primeiramente o da camada externa. O que vai acontecer? Todos esses constritores, eles vão se prender em algumas outras estruturas ósseas, ligamentos, enfim, tá? Anteriormente. E posteriormente, o que vai acontecer? Todos esses três músculos vão se prender numa estrutura de ligamento de fáscia bem no meio da faringe, bem no meio, só que na parte posterior. E essa linha é chamada de ráfie mediana da faringe. Então nós vamos analisar que os três músculos constritores, a inserção deles vai ser aonde? Na ráfie mediana da faringe. O que vai mudar aqui é o quê? É a origem de cada um, porque a função também de todos eles, dos três, são a mesma, que é contrair a faringe, tá certo? Então vamos analisar primeiramente aqui o constritor superior, tá? Então o constritor superior, ele vai ter origem aonde? Ele vai ter origem lá no sulco miloioide da mandíbula, ele vai ter também origem lá na ráfie ptérigo-mandibular, tá ok? Ptérigo que sai lá do âmulo pterigoide até a mandíbula, tá certo? E também ele vai se prender na lâmina medial do processo pterigóide, ou seja, o processo pterigóide medial, tá certo? E aí o que vai acontecer? Esse músculo vai descer, ele vai vir em direção à faringe, indo se prender aonde? Né? Lá na parte posterior, na ráfie mediana da faringe, tá ok? Depois nós vamos ter o constritor médio, que é esse daqui, constritor médio. Da onde que ele vai ter a sua origem? Ele vai se originar dos cornos do ocioide, tanto dos cornos menores quanto dos cornos maiores, tá? Além do ligamento estiloioide, tá certo? Esse ligamento aqui, estiloioide, que é um ligamento que sai lá do processo estiloide, tá? Sai do processo estiloide e vai até o ocioide, tá ok? Então ele vai se prender nesse ligamento estiloioide e também nos cornos do ocioide. Aí o que vai acontecer? Esse músculo vai fazer o seguinte, ele vai lá para a parte posterior da faringe e vai se prender aonde? Né, na sua inserção, na ráfie mediana da faringe, ok? E depois, por último, mais inferior, nós vamos ter o músculo constritor inferior da faringe. Esse músculo construtor inferior, ele vai ter a sua origem aonde? Na linha oblíqua, tá? Na face lateral da cartilagem tireoide e também na face lateral da cartilagem cricoide. Então ele sai aqui das laterais, tanto da tireoide quanto da cricoide, dá a volta, ele encurva-se lá posteriormente e aí vai se prender também aonde? Na ráfie mediana da faringe. Porém, esse músculo constritor inferior da faringe, ele vai ter uma parte que não se prende na ráfie. Ele circunda, ele passa pela ráfie, tá? Ele não se prende, ele não termina na ráfie. Ele passa pela ráfie como se fosse fazendo um anel ao redor da faringe, tá? Formando, então, nesse ponto, um esfíncter, que é chamado esfíncter cricoesofágico, que é um esfíncter, né, é uma parte muscular que fica entre a cartilagem cricoide e o esôfago, tá ok? Então, esfíncter cricoesofágico. Então, é a parte mais inferior desse constritor inferior da faringe
que não se prende na ráfia mediana, ela contorna, né, a faringe ali, formando então essa contorna, né, tanto a faringe quanto também o esôfago, tá certo? Então formando esse esfíncter entre a cartilagem cricoide e o esôfago. E o que vai acontecer? Esses músculos, a gente conseguiu observar aqui na imagem que eles são sobrepostos. Tá? Então nós temos aqui o constritor, depois nós vamos ter o superior, nós vamos ter o médio, depois nós vamos ter o inferior. E por eles serem sobrepostos, entre dois músculos constritores, fica um espaço que permite a passagem de algumas estruturas. Então olha só, entre o constritor superior e o constritor médio, existe um espaço que vai passar por aqui o quê? Primeiramente, ó, esse músculo, chamado músculo estilofaríngeo, que sai lá do processo estiloide e vai para a faringe. Além desse músculo estilofaríngeo, vai passar também um nervo glossofaríngeo e o ligamento estilofaríngeo, estiloide. Tá? Então, no espaço entre o constritor superior e médio passa o ligamento estiloide, o músculo estilofaríngeo e o nervo hipoglosso. Tudo bem? Entre o constritor médio e o constritor inferior, vai passar quem? O nervo laríngeo superior e a artéria laríngea, a artéria e veia laríngea superior. Tá ok? Então, entre o médio e o inferior, passa o nervo laríngeo superior e as artérias e veias laríngeas superiores. E abaixo do músculo constritor inferior da faringe, entre esse músculo e o esôfago já, nós vamos também ter um outro espaço que permite a passagem do nervo laríngeo recorrente e a artéria laríngea inferior, tá certo? Então nós temos algumas estruturas que passam por esses músculos aí. E agora nós vamos para a camada interna, tá? Então a camada interna vai ser formada por 3 músculos também, só que esses músculos eles já são mais alongados, vamos dizer assim, tá? Eles são mais alongados, enquanto os da camada externa são mais oblíquos, circulares, esses vão ser mais longos, alongados. Então, o primeiro músculo que nós vamos ter é o estilofaríngeo, tá? Ó. Então, esse estilofaríngeo ele vai ter origem no processo estiloide, ele desce passando entre o constritor superior e médio e se prende aonde? Na parede lateral da faringe e também na margem posterior da cartilagem tireoide. Tá? Então ele se prende na parede lateral da faringe e margem posterior da tireoide. Qual que é a função desse músculo? É elevar, é puxar para cima a faringe e também a laringe. Porque como ele está preso na cartilagem tireoide, quando ele se contrai, ele também puxa a laringe para cima. Isso é muito importante no movimento de deglutição, para engolir, tá ok? Depois a gente vai entender mais na próxima aula que a cartilagem epiglote, quando a laringe sobe, a cartilagem epiglote ela fecha o ádito da laringe, então forçando o alimento a passar da faringe para o esôfago e não entrar na via aérea inferior, certo? Depois nós vamos ter o músculo salpingofaríngeo, tá? Ó, salpingofaríngeo, porque ele vai se prender, então ele vai ter origem lá na cartilagem da tuba auditiva, certo? Que é o que forma aquela prega salpingofaríngea, tá certo? Então, dessa origem da cartilagem da tuba auditiva, ele vai descer e ele vai se prender aonde? Na parede lateral e posterior da faringe, tá ok? Então, ele se prende exclusivamente na faringe, ele não vai se prender na laringe agora, como o estilo faríngeo, tá certo? A função desse músculo também é elevar a faringe e como ele acaba por intermédio do palato faríngeo, que se prende na laringe, ele acaba puxando a laringe também superiormente. E depois, por último, nós vamos ter o músculo palatofaríngeo. Esse palatofaríngeo, ele vai se inserir, ele vai ter a origem, na verdade, na margem posterior do palato duro e na poneurose palatina,
tá? Então ele vem lá do palato ósseo, do palato duro. E desce, né? Então ele vai descer e vai se inserir aonde? Na parede lateral da faringe e na margem posterior da cartilagem tireoide. Ou seja, ele e o estilo faríngeo vão ter a mesma inserção, tá? Que é na parede lateral da faringe e na margem posterior da cartilagem tireoide, tá certo? Então, diretamente, quem vai elevar a faringe e a laringe é o palato faríngeo e o estilo faríngeo. O salpingo faríngeo, ele vai elevar somente a faringe, diretamente. Mas como ele está preso, né, na faringe, meio que conectado com o palato faríngeo, então automaticamente ele meio que auxilia aí na elevação da laringe, tá certo? Beleza? Então esses são os músculos da faringe, tanto da camada externa quanto da camada mais interna, tá ok? E agora nós vamos para onde? Nós vamos para os vasos sanguíneos da faringe. Quando nós falamos de vasos sanguíneos, nós temos artérias e veias. As artérias que vão irrigar a faringe, elas são ramos de algumas outras artérias. Então eu vou ter ramos da artéria facial, vou ter, né, que é o ramo tonsilar, que vem da artéria facial. Nós vamos ter ramos da artéria faríngea ascendente. Nós vamos ter ramos da palatina maior, ó, da palatina menor, que é, na verdade. Nós vamos ter, então tá errado aqui, pessoal, eu só escrevi errado, não é maior, é menor, ok? Ramos da artéria dorsal da língua, ok? Dorsal da língua. E ramos da própria artéria tireoide superior. Então vejam que a faringe ela vai ser muito vascularizada por vários ramos de várias artérias, tá? Tanto da artéria faringe ascendente, como da palatina menor, como da lingual, como da facial, né? Como da palatina ascendente. Então nós vamos ter bastante ramos aí. Em relação a veias, todas as veias que nós temos aqui na faringe, elas vão ser direcionadas para um conjunto de veias que é chamado de plexo venoso faríngeo, tá? Então aqui nós vamos ter algumas veias, né? Veia palatina externa, veia palatina interna, enfim. E essas veias, então, elas vão se unir formando um plexo chamado plexo venoso faríngeo. Em relação a vasos linfáticos, todos os vasos linfáticos da faringe vão drenar a linfa para onde? Para gânglios, né, para linfonodos cervicais profundos. Tanto os cervicais profundos superiores, quanto os cervicais profundos inferiores, ok? Então, nós não temos linfonodos diretamente na faringe, nós temos vasos linfáticos, e esses vasos linfáticos vão drenar para esses linfonodos cervicais, tá certo? Que também recebem, tá? Que também recebem da laringe, da traqueia, tá certo? E por último aqui em relação aos nervos da faringe. Quando nós falamos de nervos, nós temos que entender que todos os nervos vão sair de um plexo chamado plexo nervoso faríngeo. E esse plexo venoso nervoso faríngeo vai originar nervos tanto para uma parte motora quanto da parte sensitiva. Da parte motora vai em direção à faringe o ramo faríngeo, tá? O ramo faríngeo que vem do nervo vago, tá certo? Então esse nervo, ele vai vir aqui, ó, plexo nervoso faríngeo, ele vem então esse nervo esse ramo do nervo vago e vai inervar a parte motora, ou seja, praticamente todos os músculos da faringe, exceto o estilo faríngeo, tá? O estilo faríngeo ele vai ser inervado pelo glosso faríngeo e o tensor do véu palatino vai ser inervado pelo nervo mandibular, tá? Do nervo trigêmeo, tá certo? Mandibular não, maxilar, tá ok?
Então, nós temos aí a parte motora. Para a maior parte, por exemplo, constritor superior, médio, inferior, palato-faríngeo, salpingo-faríngeo, beleza, vão ser inervados pelo ramo faríngeo, que é do vago. Agora, o estilo faríngeo, já não, ele vem pelo glosso, do glosso faríngeo, né? E o tensor do véu palatino, lá pelo nervo trigêmeo, né? E a parte sensitiva, eu vou ter ramos espalhados pela faringe, tanto do glosso faríngeo como do nervo maxilar, tá? Do nervo trigêmeo, ok? Lembrando que a parte da nasofaringe somente é inervada pelos ramos do nervo maxilar. A orofaringe e a laringofaringe são inervadas por ramos do glosso faríngeo. Tudo bem? E com isso, então, pessoal, nós terminamos essa videoaula sobre a faringe. Então vejam que em toda essa aula eu passei para vocês as partes, os limites, o início, o término, as estruturas de cada parte. Nós vimos os músculos, os vasos sanguíneos, os linfonodos e também finalizamos aqui agora com a parte de nervos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, tenham entendido o conteúdo. E mais uma vez eu peço para vocês, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, para quem precisa. Não deixe de se inscrever no meu canal, isso ajuda bastante a gente, né, a continuar esse trabalho aí. E eu desejo a todos vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula do canal Anatomia com o professor Carlão.